Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Professor Felipe do Mundo Enem aqui. E hoje vamos fazer nossa última aula de revisão de física antes da prova do Enem, que vai ser agora no domingo, certo? Então eu separei dois tópicos que costumam cair bastante no Enem para a gente analisar hoje. Nós vamos dar uma olhada rápida em ondulatória para relembrar algumas coisas que são muito importantes para a gente entender o segundo tópico da aula de hoje, que é o tópico que vai tomar maior tempo da nossa aula, que é ótica. Pretendo falar dos princípios da ótica, falar bastante sobre refração, tá? E no final nós vamos resolver aí alguns exercícios que eu separei, que caíram, obviamente, no Enem de 2018 e 2019. São pelo menos 5 questões que englobam esses dois temas, e olha que eu não peguei todas as questões ainda, né? Eu dei mais ênfase às questões de ótica. Então, antes de nós falarmos de ótica, vamos relembrar um pouquinho algumas coisas importantes sobre ondulatória, tá? Primeira coisa que a gente vai relembrar é uma equação que ela é fundamental para vocês. Vocês não podem esquecer dela de jeito nenhum. Ela é tão fundamental que ela é chamada de equação fundamental da ondulatória. É uma equação que vocês vão precisar para praticamente toda a prova de física que vocês forem fazer. Seja Unicamp, seja Unesp, seja Enem, seja FUVEST, seja a primeira fase, seja a segunda fase. Tá? A chance é muito, mas muito grande de ter pelo menos uma questão que você vai precisar dela. Tá? Na quarta-feira nós falamos de uma outra equação da eletricidade que era fundamental, que era a primeira lei de Ohm. Lembra? Tensão é igual a resistência vezes corrente. E hoje nós vamos falar, então, rapidinho da equação fundamental da ondulatória. Vamos então passar para a lousa. Equação fundamental da ondulatória. Qual que é essa equação fundamental que é tão importante da gente lembrar? É a seguinte: velocidade é igual lambda vezes F. O que são esses termos mesmo aqui da minha equação? Bom, V é de velocidade, medido em metros por segundo no Sistema Internacional de Unidades. Lambda é comprimento de onda. E F é frequência da onda. Mas aí vocês vão falar para mim, professor, o que é o comprimento de onda mesmo? Comprimento de onda, o próprio nome já diz. Comprimento é o quê? Quando você mede o comprimento de alguma coisa, você está medindo o quê? Você está medindo o tamanho dessa coisa. Então, quando eu tenho uma onda, ó, vou fazer uma representação rápida de uma onda aqui. Tem uma onda aqui, ó, lá. Essa é uma onda. O que é o comprimento dessa onda? O comprimento dessa onda nada mais é que a distância do ponto que começa a minha onda, ó, então a minha onda começa aqui, ela sobe, desce e vem até aqui. Então, ela termina aqui. Essa distância aqui é o meu comprimento de onda. Também posso medir como sendo a distância entre duas cristas da minha onda, também é comprimento de onda. Se eu continuasse o meu desenho aqui, ó, a distância entre os dois vales também é um comprimento de onda. Então, sei lá, se eu pegasse uma régua e medisse essa distância, desse 50 centímetros, qual que vai ser o comprimento da minha onda? O comprimento da minha onda vai ser 50 centímetros. Tá? Então, lambda é o comprimento de onda. E frequência? O que é a frequência? Frequência nada mais é que o número de ciclos que a minha onda faz em determinada unidade de tempo, que aqui nós usamos como segundo. Então, quando eu digo que a onda, por exemplo, tem frequência de 1, a unidade de frequência é Hertz. Quando eu digo que a onda tem frequência 1, significa que ela sobe e desce uma vez por segundo. Então, em 1 segundo, ó, ela vai subir e descer. Aqui, ó, 1 segundo, ela sobe e desce. Se eu tenho frequência 2 Hz, significa o quê? Que nesse mesmo 1 segundo, a onda sobe e desce 2 vezes. Se a minha frequência é 3, em 1 segundo, a minha onda sobe e desce 3 vezes. Se a minha frequência é 1 milhão, a minha onda vai subir e descer 1 milhão de vezes em 1 segundo. Tá? Então, 1 Hz equivale a 1 ciclo por segundo. Beleza? Então, essa é a equação fundamental da ondulatória. V é igual a lambda vezes F. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes frequência. Como que vocês lembram disso no dia da prova? Lembrem, vai lamber ferida. Equação do vai lamber ferida. Certo? Uma informação muito importante que a gente tem que tirar dessa equação para os estudos de ótica é o seguinte. Se eu colocar a frequência para o lado de lá, na minha equação, o que eu vou ter? Ela está multiplicando, ela passa dividindo. Vai ficar velocidade dividido por frequência é igual a comprimento de onda. Percebam, é a mesma equação, só que escrita de uma forma diferente. O que eu tenho? Eu tenho que, do lado de cima da minha equação, ó, nesse lado aqui, eu tenho lambda, o comprimento de onda.
Na parte de baixo, do outro lado da equação, na parte de baixo eu tenho a frequência. Nós já conversamos, quem é meu aluno sabe que eu falo bastante disso. Mas na física, o que acontece? Sempre que eu tenho uma igualdade, em um dos lados eu tenho uma grandeza que está em cima, e do outro lado da minha igualdade eu tenho uma grandeza que está embaixo, eu digo que essas grandezas são inversamente proporcionais. O que quer dizer inversamente proporcional? Quer dizer, quando uma aumenta, a outra diminui. Então, inversamente proporcional, se uma aumenta, a outra diminui. Ou se uma diminui, a outra aumenta. Elas são, digamos assim, complementares. Então, aqui nesse caso, ó, tanto a frequência quanto o comprimento, quer dizer, a frequência e o comprimento de onda são grandezas que são inversamente proporcionais. Se eu aumento a frequência da minha onda, obrigatoriamente eu tenho que diminuir o comprimento da minha onda. E, obviamente, se eu diminuo a frequência da onda, obviamente eu tenho que aumentar o comprimento de onda. Então, ó, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Se eu aumento uma, eu tenho que obrigatoriamente diminuir a outra. Tá? Por que que isso é importante? Agora vamos passar para o outro lado. Vou mostrar uma imagem para vocês, que é chamada de espectro eletromagnético da luz, onde nós vamos ver a aplicação disso daqui. Então, pessoal, temos aqui o espectro eletromagnético da luz. Só lembrando, a luz é uma onda eletromagnética, certo? Ela não precisa de um meio físico para se propagar. Ela pode se propagar no vácuo. E luz não é só a luz visível, essa luz que nós vemos ao redor. Luz é uma infinidade de outros tipos de luz. E esse espectro aqui que tem ao fundo, ele mostra os diversos tipos de luz que existem. A começar com os tipos de luz que têm maior frequência, menor frequência. Como eles têm menor frequência, lembra que frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais? Como esses tipos de luz, por exemplo, o rádio, tem baixa frequência, eles vão ter o quê? Alto comprimento de onda, um comprimento de onda maior. Conforme eu passo aqui para o outro lado, o que acontece? Eu vou aumentando a frequência dos raios de luz. Se eu aumento a frequência, o que vai acontecer? Eu diminuo o comprimento de onda. Então, desse lado aqui, eu tenho baixa frequência, desse lado aqui, eu tenho alta frequência, certo? Observação importante, frequência está diretamente ligado à energia que a onda carrega. Então, uma luz de baixa frequência, ela em regra vai ter pouca energia. Ela não vai causar, vamos dizer, danos ao ser humano. Então, quando eu tenho uma onda de rádio, um micro-ondas, um infravermelho, eu tenho luzes, tipos de luz com energia mais baixa e que não chegam a causar dano para o ser humano. Ao contrário desse lado aqui. A hora que eu passo para a luz ultravioleta, raio-x e raio-gama, eu começo a ter uma frequência muito alta, um comprimento de onda menor, e por essa frequência ser muito alta, essa radiação é muito energética. Então ela causa danos ao ser humano. Todo mundo já ouviu falar do câncer de pele, que é causado por exposição prolongada aos raios ultravioleta. Ou ainda dos casos de câncer também relacionados à exposição prolongada aos raios-x. Ok? Então esse é o espectro eletromagnético da luz. Só revisando rapidinho, ondas de rádio e micro-ondas são ondas utilizadas para comunicação. Então, não só para rádio, mas o 3G do seu celular, o Bluetooth do celular, todos esses tipos de comunicação ou estão no espectro de ondas de rádio ou estão no espectro de micro-ondas. Infravermelho, pessoal, é um tipo de luz que no nosso dia a dia, digamos assim, ela é utilizada para propagação de calor. Então a gente consegue propagar calor através da luz infravermelha. Inclusive aqueles óculos de visão noturna, sabe, que a gente vê nos filmes, que os caras colocam, fica tudo esverdeado, aquilo lá nada mais é que um óculos capaz de enxergar a luz infravermelha. Tá? Olha só, não tem nada a ver com o meu óculos que enxerga o infravermelho. De boa. Tá? Então, o infravermelho também é a luz responsável pela medição de temperatura naqueles termômetros ópticos que a gente tem na entrada dos supermercados. Quando o cara vem, coloca o termômetro na sua testa, ele está só medindo a quantidade de infravermelho que a sua testa está emitindo. Através dessa medição, tem uma tabelinha ali dentro do medidor, né? Claro que é digital, e ele compara ali com a temperatura e você tem a temperatura do corpo. Tá? A luz visível que a gente enxerga é só esse pedacinho aqui, que é chamado de espectro visível da luz. Ó, ele é bem pequenininho, perto do todo o espectro eletromagnético. E do outro lado aqui, do outro lado aqui, as luzes que têm maior energia são os raios ultravioleta, são gerados principalmente pelo Sol,
e são filtrados na nossa camada de ozônio. Os X, que são utilizados para radiografias e para a gente enxergar aí dentro, dar um jeito de tirar uma fotografia de um osso quebrado, por exemplo. E por último, os raios gama, que para nossa sorte são só produzidos naturalmente no espaço e são filtrados também pela camada de ozônio. Não chegam até a gente porque são extremamente violentos e extremamente danosos. Tá? O que é importante vocês saberem aqui? Que foi inclusive cobrado no Enem, por isso que eu estou falando. Foi cobrado em questões de ótica. Estou falando de ondulatória, mas cobrou em questão de ótica. Essa coisa de que quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Então, ó, baixas frequências, comprimento de onda grande, ó. Baixas frequências, comprimento de onda da onda de rádio é 10 a terceira metros, está na ordem dos 1000 metros, quilômetros. Agora, alta frequência, por exemplo, raio-x, comprimento de onda muito pequeno, comprimento de onda da ordem de 10 a menos 10 metros, ou seja, 0,00000000001 metro, ou seja, é muito pequeno. Tá? Então lembrem disso, maior frequência, menor comprimento de onda, ou menor frequência, maior comprimento de onda. Beleza? Vamos voltar para a lousa então. Bom, vimos então uma revisãozinha rápida sobre a ondulatória. Agora vamos entrar no ponto principal da aula, que é o estudo da ótica. O que é estudar a ótica? Pessoal, dentro da física, ótica é o que nós chamamos de estudo geométrico da luz. Agora a gente não está mais preocupado em calcular a velocidade da luz, em calcular fenômenos ondulatórios ligados à velocidade da luz, calcular frequência, comprimento de onda e tal. Dentro da ótica a gente faz um estudo geométrico. Ou seja, a gente vai se preocupar em como a luz se propaga. Então, estudar a ótica é fazer esse estudo geométrico da luz, certo? Existem 3 princípios da ótica que são importantes que vocês conheçam. São eles, ó. Primeiro, propagação retilínea dos raios de luz. O que é uma propagação retilínea? O próprio nome já diz. Os raios de luz se propagam em linha reta. Luz não faz curva, salvo casos excepcionais. Por exemplo, na teoria da relatividade do Albert Einstein, uma das provas para a teoria da relatividade ser considerada válida foi a observação do desvio de um raio de luz por causa da gravidade do Sol. Então, o Sol, como tem muita massa, gera muita gravidade, e ele conseguiu desviar a luz. Mas, em regra, para os nossos estudos de física, se a gente não está falando de uma questão de física moderna que lida com relatividade, luz só se propaga em linha reta, certo? Luz não faz curva, luz só se propaga em linha reta. Segundo princípio da ótica, é um princípio da independência dos raios de luz. O que significa isso? Significa que o caminho dos raios de luz é independente da existência de outro raio ou não. Um raio de luz, ó, pode estar se deslocando aqui e cruzar com outro raio de luz que está se deslocando aqui, ó. O que vai acontecer? Eles vão se encontrar. Nesse ponto de encontro vai ocorrer uma interferência, ou seja, nesse caso uma interferência construtiva, vai ter um brilho maior e cada um vai seguir o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Tá? Então, a independência dos raios de luz diz que a existência de um raio de luz não vai interferir na existência do outro. Tá? Eles vão simplesmente sofrer uma interferência no ponto de contato e cada um segue o seu caminho. Por fim, o terceiro princípio é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Diz que se o raio de luz faz um caminho para ir de um ponto A até um ponto B, ele pode fazer o mesmo caminho para voltar do ponto B até o ponto A, como se fosse no espelho. Um raio de luz que vai atingir o espelho, quando ele atinge o espelho, ele volta pelo mesmo caminho ali. Se ele tem uma reflexão plana, ele atinge o espelho plano com ângulo de 90 graus, ele vai e volta pelo mesmo caminho. Se eu tivesse vários espelhos, se ele fosse batendo em um, batendo em outro e indo, ele iria voltar pelo mesmo caminho que ele foi. Esse é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Relembrando para vocês, em relação à propagação retilínea, a gente tem um experimento bastante famoso, que é o experimento da câmara escura. E o experimento da câmara escura, ele ilustra mais ou menos como funciona o nosso olho. Imaginem o seguinte, eu tenho aqui, sei lá, uma árvore. E eu faço a minha câmara escura. O que é a minha câmara escura? Minha câmara escura nada mais é que uma caixa fechada, onde eu deixo um orifício aberto. Ó.
deixei um orifício aberto. Então ela é toda fechada, ela é escura aqui dentro, exceto por esse orifício, que deixa passar poucos raios de luz. Aqui no fundo, eu coloco um papel bem fininho, que seria, por exemplo, um papel vegetal, que vai servir como o filme de uma máquina fotográfica. Muitos de vocês nunca ouviram falar disso, eu também não, porque eu não sou dessa época, mas conta a lenda que antigamente as fotos você tinha que colocar elas, imprimir elas num filme para depois conseguir imprimir elas em papel. Tá? Não sei, eu só ouvi falar disso, mas parece que existia algo desse jeito, que funcionava assim. Esse papel vegetal aqui, que é um papel bem fininho, quase transparente, vai funcionar como um filme, certo? Então o que acontece aqui? Ó? Essa minha lente ela é pequena a ponto de deixar passar poucos raios de luz. Então vocês imaginam que sai um raio de luz aqui do topo da minha árvore. O sol está aqui iluminando, bate aqui, vai refletir em todas as direções. Apenas um raio de luz, que é o raio de luz que vem nessa direção, vai conseguir passar pela minha lente. Ó. Então apenas esse raio de luz vai vir aqui e vai conseguir passar aqui. Até que tem que dar uma dobradinha nele aqui para ele caber. Então, ó, ele vai bater aqui embaixo. Então, na parte de baixo do meu papel vegetal, ó, eu vou ver a parte de cima da minha árvore. A base do tronco aqui também vai receber luz do sol, que vai refletir luz em todas as direções, mas apenas um raio de luz vai passar aqui pela minha lente. Vai vir e vai fazer isso daqui. Ó. E então, ele vai vir aqui em cima. Logo, na parte de cima do meu papel vegetal, eu vou ver a base da minha árvore. Se eu continuar fazendo o desenho aqui da minha árvore, desse modo, o que vai acontecer? Ó? Eu vou ter uma árvore desenhada de ponta cabeça. E é exatamente isso que acontece dentro do nosso olho. O nosso olho nada mais é que uma câmara escura, onde eu tenho aqui atrás a retina, onde é formada a imagem, que é transformada em impulso elétrico e levado ao cérebro pelo nervo óptico, e aqui eu tenho a minha pupila, que é o que controla entrada e saída de luz, e a lente é o meu cristalino. No nosso olho, tudo que a gente enxerga é formado de ponta cabeça. O nosso cérebro, que faz através de um processamento, coloca a imagem na direção correta. Mas nós, em tese, por causa do nosso olho, a gente enxerga tudo de ponta cabeça. Esse é o experimento da câmara escura. Tá? O que é interessante notar aqui? Ó, percebam que eu tenho dois triângulos. Um triângulo aqui e um triângulo aqui. Então eu posso utilizar aqui semelhança de triângulos para conhecer alguma das características que eu não tenho. Pode vir um exercício e falar que eu tenho uma árvore, sei lá, de 2 metros de altura, está distante da minha câmara escura 5 metros e a minha câmara escura tem 30 centímetros de tamanho. Qual que vai ser o tamanho da imagem gerada? Vocês vão ter que fazer semelhanças de triângulo. Eu posso fazer base dividido pela altura desse é igual base dividida pela altura desse. A distância do objeto até a minha lente, no caso, nós costumamos chamar de P, posição. A distância da minha imagem até a minha lente, nós chamamos de P', que é a posição da imagem. O tamanho do meu objeto, nós costumamos chamar de O, de tamanho do objeto. E tamanho da imagem, nós costumamos chamar de I, tamanho da imagem. Então, nesse caso, como são triângulos iguais, eu posso fazer posição do meu objeto dividido pelo tamanho do meu objeto é igual posição da minha imagem, P' dividido pelo tamanho da minha imagem. São três principais fenômenos. Dois nós vamos ver bem por cima e um nós vamos ver mais detidamente. O primeiro fenômeno, e também conhecido, é o fenômeno da reflexão. O que é a reflexão da luz? Reflexão da luz nada mais é que a luz, quando bate em um obstáculo, ela é refletida e volta para o mesmo lugar que ela estava vindo. É o que acontece quando, por exemplo, você tem um espelho. A luz, quando bate no espelho, que é uma superfície lisa, polida, ó, ela vai, bate no espelho e ela é refletida. Por isso que eu consigo ver a minha imagem refletida no espelho. Tá? Pode acontecer também, sei lá, dá para ver um pouco na lente do meu óculos, acho que vocês conseguem ver um pouco o reflexo, sei lá, na lente do relógio. Qualquer substância, qualquer superfície polida, a gente consegue ver bem aí a reflexão da luz. Além da reflexão, nós temos a difração da luz. Difração nada mais é que a capacidade de contornar objetos. Todo tipo de onda, na verdade, tem uma capacidade de contornar o objeto. A luz também consegue contornar alguns objetos. Qual que é o problema? O problema é que essa capacidade, essa difração, está ligada ao comprimento, ao tamanho do comprimento de onda da minha onda. Então, ondas com comprimento de onda muito pequeno só conseguem contornar objetos muito pequenos.
Ó, veja bem, o som. O som é uma onda que tem um comprimento de onda grande, da ordem de centímetros a até metros. Então, ó, se eu tampo aqui a minha boca, vocês conseguem me ouvir ainda. Por quê? Porque o som consegue contornar a minha mão. Ele tem um comprimento de onda maior, então ele consegue contornar um objeto da ordem de grandeza, por exemplo, da minha mão ou de 2 mãos. Não tem problema, até uma porta ele consegue contornar. Agora a luz, nós vimos lá que a luz visível ela tem um comprimento de onda muito pequeno, da ordem de 1 nanômetro. Então ela só consegue contornar coisas muito pequenininhas, como por exemplo, sei lá, um fio de cabelo. Se eu colocar um fio de cabelo aqui, a luz consegue contornar. Muitas vezes vocês não vão conseguir nem ver o fio de cabelo. Tá? Mas se eu coloco a minha mão aqui, como é muito maior do comprimento de onda, da luz ela não sofre difração e ela não atravessa, ela não consegue contornar este obstáculo. Por último, e o tópico da aula de hoje, nós temos a refração. O que é a refração, pessoal? Refração é quando a luz passa de um meio físico para o outro. Quando ela passa de um material para outro material. E quando tem essa passagem, ela vai sofrer um desvio. Ela não vai passar em linha reta, ela vai sofrer um desvio. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, refração, a lente do meu óculos. Lente do meu óculos é um outro meio, é um acrílico. E aqui fora eu tenho ar. O que acontece? Se incide um raio de luz, ele está vindo aqui em linha reta. A hora que ele passa pela lente do meu óculos, o que vai acontecer? Ele não vai passar reto, ele vai sofrer difração, ele vai ser desviado, certo? Também acontece quando a luz passa do ar para a água, quando a luz passa do ar para o vidro, para qualquer meio transparente, eu vou ter refração. Então, quando eu tiver a passagem de um meio para outro, vai sofrer um desvio. Essa minha onda, esse meu raio de luz vai sofrer um desvio. Ó, algo assim, mais ou menos. Imaginem que aqui em cima eu tenho um meio de, sei lá, ar, e aqui embaixo eu tenho água. Aí eu venho um raio de luz aqui. Bate aqui. O que acontece? Em tese, ó, ele deveria continuar reto. Nessa linha pontilhada aqui. Só que não é isso que vai acontecer. Ele vai sofrer um desvio. Ele pode ser desviado tanto aqui para cima, como ele pode ser desviado aqui para baixo. Então, ó, existem 2 possibilidades. O meu raio de luz bate aqui. Ou ele desvia para cima, ou ele desvia para baixo. Aí eu pergunto para vocês, como que a gente sabe se ele desvia para cima ou para baixo? Primeira coisa, ó, sempre que no ponto onde a luz incide, eu desenho uma reta que é chamada reta normal. Reta normal é uma reta perpendicular, ó, 90 graus aqui, a superfície de separação. O ângulo, esse ângulo aqui entre a reta normal e a luz incidente, eu chamo de ângulo I, que é o ângulo incidente. Aí esse ângulo aqui pode ser esse daqui, ou pode ser esse daqui. Entre a reta normal e o raio refratado, eu chamo de ângulo R, ou ângulo refratado. Vou deixar aqui em azul. Agora vamos lá. Como que eu sei se a luz veio para baixo ou veio para cima? Para saber disso, eu preciso lembrar do conceito do índice de refração. Nós já vimos aqui. O que é o índice de refração? O índice de refração nada mais é que um número. Índice de refração é a letra N, tá? Índice de refração nada mais é que um número que é dado pela divisão da velocidade da luz no vácuo, que é chamada de C, dividido por V, que é a velocidade da luz no meio em que eu estou medindo o índice de refração. Então, o índice de refração é uma característica do meio. O ar tem um índice de refração. O vidro tem outro índice de refração. A água tem outro valor de índice de refração. O acrílico tem outro valor. O vácuo tem outro valor. Cada meio que a luz se propaga tem um valor diferente de índice de refração, certo? E é dado pela divisão entre a velocidade da luz no vácuo, que tem um valor de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, dividido pela velocidade da luz no meio. Aí, se o exercício for pedir para vocês calcularem, ele vai dar, obviamente, a velocidade da luz no meio. Em regra, pessoal, a velocidade da luz no vácuo ela é dada para vocês. Então, a gente não fala para vocês decorarem. 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Só que, na prova de primeira fase da Unicamp desse ano, excepcionalmente, a Unicamp deu uma questão que ela exigia isso e ela não deu esse valor. Então, gostaria de falar para vocês que não precisa. O Enem nunca cobrou, mas pode ser que aconteça. Se precisarem, o valor da velocidade da luz é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, esse é o índice de refração.
ele vai ter um valor que é o mínimo de 1, então o menor índice de refração que a gente tem é 1, e daí ele só sobe. Ele não costuma subir muito, não. Quando a gente tem um índice de refração muito alto, a gente fala em 2.4. Mas normalmente a gente trabalha com 1, 1.3, 1.6, 1.7, 2, 2.3. Não trabalha com muito mais que isso, tá? Até porque não tem tanto material assim que segura tanto a velocidade da luz a ponto de ter um índice de refração mais alto, certo? Então o que acontece aqui? Para eu saber se a luz vai ser desviada, ó, para baixo ou para cima, eu preciso olhar para o índice de refração. Aqui vamos chamar isso daqui de meio 1 e meio 2. Ela vai vir para cá, ou seja, se afastar da normal quando eu tiver o quê? Ela vai se afastar, na verdade vamos fazer aqui o de baixo primeiro. Ela vai se aproximar da normal, então ela vai vir para baixo, quando? Quando eu estiver passando do índice de menor refração para um meio com o índice de maior refração. Então, o lado de cima, tem índice de refração menor que o 2, o lado de baixo. Então, ó, o índice de refração do 1 é menor que o índice de refração do 2. É como se eu tivesse, sei lá, vácuo aqui, ou ar, a gente diz que tem índice de refração 1, e aqui tem água com 1,5. Como ele está vindo do menor para o maior, o que vai acontecer? Ele se aproxima da normal e ele vem para baixo. Agora, se é o contrário, se agora o índice de refração 2 é menor que o 1, ou seja, ele está indo de um lugar de maior índice de refração para um lugar de menor índice de refração, aí vai acontecer o contrário, ele não vai se aproximar da normal, ele vai se afastar da normal. Então aqui eu tenho o índice de refração do meio 1 maior que o índice de refração do meio 2, ok? Então é assim que vocês sabem se eu vou ter uma refração para baixo ou se eu vou ter uma refração para cima. Beleza? Última coisa aqui para a gente falar de refração, última coisa não, na verdade são mais duas coisas. Temos que falar da lei de Snell, também chamada de lei de Snell-Descartes. Lei de Snell-Descartes é uma lei que nós utilizamos para calcular o ângulo de refração de determinado raio. Ela me diz o quê? Que se eu tiver o índice de refração do meio 1, e se eu multiplicar esse índice pelo seno do índice do ângulo de incidência, desculpa, o seno do I, ó, lembrando que o ângulo de incidência é esse ângulo entre o raio incidente e a normal, ela vai ser igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo refratado. Então, se eu estiver falando, por exemplo, do raio refratado aqui embaixo, vai ser o índice de refração do meio 2 vezes o seno desse ângulo R aqui. Beleza, pessoal? Essa é a lei de Snell-Descartes. E última coisa, antes da gente resolver as questões que caíram no último Enem, é a gente entender como que funciona um prisma. Tá? Vocês já devem ter ouvido falar de um prisma. O que é um prisma? Um prisma nada mais é, que vamos dizer aqui, ele parece um triângulo formado de vidro ou de algum outro material transparente, que é utilizado para fazer a separação dos diversos comprimentos de onda da luz, das diversas frequências de luz. O que acontece? Eu tenho um prisma, e eu incido aqui desse lado, por exemplo, uma luz branca. Na física a gente diz o quê? Na física a gente diz que a luz branca, ela é formada pelo somatório de todas as outras cores. Então, quando eu tiver todas as cores somadas, eu vou ter um raio de luz branco. Isso foi Isaac Newton que descobriu lá no século XVII, faz bastante tempo. Certo? O que acontece? Esse raio de luz branco, a hora que bate aqui no meu prisma, ele passa de um meio de refração, que é o ar, para outro meio de refração, que é o que é formado o prisma. Vai ser acrílico, vidro, sei lá, algum material transparente. E o que vai acontecer? Vai sofrer refração. Então, o meu raio de luz aqui, branco, ele não vai continuar em linha reta, vamos supor assim. Ele vai ser refratado. Só que o que acontece? A luz branca, como eu já falei, é formada por várias cores. Dependendo da cor, o que acontece? Tem cor que refrata mais e tem cor que refrata menos. Isso depende do quê? Depende da frequência da minha onda. Quanto maior a frequência da minha onda, mais eu vou refratar. Então, se eu pegar a luz cor que tem maior frequência, é a luz violeta. Lembra do ultravioleta? Lembra do ultravioleta? Então, o violeta é a cor que tem frequência mais alta. Então, o violeta que tem frequência mais alta, ó,
ele vai ser refletido, ele vai ser bastante refratado, ele vai vir para cá. Agora, o vermelho é a cor que tem menos energia, é a cor que tem menor frequência. Lembra do infravermelho? Então, vermelho, menor frequência, infravermelho, violeta, maior frequência, ultravioleta. Tá? O vermelho, por ter menor frequência, ele vai refratar mais. Então, o vermelho ó, vai ser refratado aqui. Beleza, pessoal? Então, eu vou ter ó, uma maior refração da cor violeta e uma menor refração da cor vermelha. E aqui no meio vão aparecer todas as outras cores do arco-íris, né? Inclusive essa imagem muito famosa aqui é capa de um álbum sensacional de uma banda de rock inglesa chamada The Dark Side of the Moon. A banda é o Pink Floyd. Pink Floyd. Fica aí de lição de casa para vocês. Pode ser amanhã à noite, ó, antes da prova, acabaram todas as revisões, vai descansar, bota aí The Dark Side of the Moon do Pink Floyd, que é uma sonzeira muito boa para vocês relaxarem antes da prova. Tá? Então, esse é o nosso amigo Prisma. Pessoal, com isso a gente já consegue resolver todas as questões que eu separei do Enem para nós resolvermos hoje. Vocês vão ver que as questões do Enem, especialmente as questões voltadas para a ótica, elas não têm muita conta. Elas são questões que exigem mais a interpretação de vocês. Exigem mais, por exemplo, que vocês entendam um gráfico do que efetivamente vocês consigam fazer contas. Se eu não me engano, hoje são 4 ou 5 questões que eu trouxe. Eu acho que são 5, não lembro. Mas nenhuma delas tem conta. Todas elas a gente consegue resolver, sabe como? Simplesmente com a teoria que eu passei agora e analisando os gráficos que o exercício nos dá. Tá bom? Então, vamos começar resolvendo questões do Enem. Bora lá. Muito bem, crianças. Então, vamos lá resolver algumas questões que caíram Enem 2018 e Enem 2019. Primeira questão aqui, questão número 96. Muitos primatas, incluindo nós humanos, possuem visão tricromática. Tem 3 pigmentos visuais na retina, sensíveis à luz, de uma determinada faixa de comprimentos de ondas. Informalmente, embora os pigmentos em si não possuam cor, estes são conhecidos como pigmentos azul, verde e vermelho. Estão associados à cor que causa grande excitação, ativação. A sensação que temos ao observar um objeto colorido decorre da ativação relativa dos 3 pigmentos. Ou seja, se estimulássemos a retina com uma luz na faixa de 500 nanômetros, ó, retângulo 1, no gráfico, não excitaríamos o pigmento azul e o pigmento verde seria ativado no máximo. E o vermelho seria ativado aproximadamente 75%. Isso nos daria a sensação de uma cor amarelada. Então aqui no 1, ó, eu tenho a ativação do pigmento verde e um pouco menos do vermelho. Não tenho a ativação do azul, que está aqui, e eu enxergaria amarelado aqui no 1, certo? Já na luz da faixa de comprimento de onda de 600 nanômetros, ó, o retângulo 2 aqui, ela estimularia o pigmento de onda verde um pouco, ó, o verde um pouco aqui, e o vermelho em cerca de 75%, ó, o vermelho aqui pontilhadinho. Isso nos daria a sensação de ver laranja avermelhado. No entanto, há características genéticas presentes em alguns indivíduos, conhecidas coletivamente como daltonismo, em que um ou mais pigmentos não funcionam perfeitamente. Caso estimulássemos a retina de um indivíduo com essa característica, que não possuísse o pigmento conhecido como verde, com as luzes de 530 e 600 nanômetros na mesma intensidade luminosa, esse indivíduo seria incapaz de identificar o comprimento de onda do amarelo, uma vez que não possui o pigmento verde. Ver o estímulo de comprimento de onda laranja, pois não haveria estimulação do pigmento visual. Detectar ambos os comprimentos de onda, uma vez que a estimulação dos pigmentos estaria prejudicada. D. Visualizar o estímulo do comprimento de onda roxo, já que esse se encontra na outra ponta do espectro. Ou E. Distinguir os 2 comprimentos de onda, pois ambos estimulariam o pigmento vermelho na mesma intensidade. Então, olha só, o que eu tenho aqui? Eu tenho essa situação aqui, vou ter de novo esses 2 quadrados, ó, esses 2 retângulos aqui, só que o que acontece? O camarada, agora, ele não enxerga o verde, é isso? Não possui o pigmento conhecido como verde. Então, ele não enxerga o verde, ele não enxerga esse daqui, ó. Esse daqui.
o pontilhadinho mais ou menos. Ele só enxerga o azul, que é a linha contínua, e o vermelho, que é essa daqui. Então, o que acontece? Se eu tirar esse pontilhadinho de cima e deixar só esse pontilhado aqui mais contínuo, o que acontece? Vocês percebam que ele vai ver a mesma cor nos dois lados. Ele vai ver o vermelho na mesma intensidade, porque aqui o vermelho está aqui e aqui o vermelho está aqui, está na mesma altura. Não está mais alto ou mais baixo. Então, para ele, para o cara que não tem o pigmento verde, o que ele vai enxergar? Ele vai enxergar em vermelho os dois, a mesma cor vermelho. Lembrando que o cara que enxerga normal vai ver aqui amarelado e vai ver aqui alaranjado. Por quê? Porque aqui tem mais verde e aqui tem menos verde. Então, esse cara ele seria incapaz de o quê? Ele seria incapaz de distinguir os dois comprimentos de onda, o cara que é daltônico, porque ele ia enxergar aqui vermelho e ia enxergar aqui vermelho. Logo, qual que é a nossa alternativa correta? Nossa alternativa correta é a letra E. Distinguir os dois comprimentos de ondas, pois ambos estimulam o pigmento vermelho na mesma intensidade. Essa é o nosso gabarito. Vemos o cara consegue enxergar vermelho igual e não distinguiria as duas cores, ele não veria amarelado nem alaranjado, certo? Então, questão 96, alternativa E. Passando para a próxima. Uma questão de prisma. Lembra que nós falamos ali no finalzinho da nossa explicação teórica sobre os prismas? Questão 128. A figura representa um prisma óptico constituído de um material transparente cujo índice de refração é crescente com a frequência da luz que incide sobre ele. Presta atenção disso. Ele está falando que quanto maior a frequência, maior o índice de refração. E quanto maior o índice de refração, maior vai ser o desvio sofrido pela luz. Então, a luz de maior frequência é a luz que mais vai sofrer desvio. A luz de menor frequência é a luz que menos vai sofrer desvio. Um feixe luminoso composto por luz vermelha, azul e verde incide na face A. Face A é essa daqui, ó. Face A, ó, incide aqui, o feixe das três cores, e emerge na face B após ser refletido por um espelho. Então, ele emerge aqui na face B, é refletido pelo espelho, depois de ser refletido pelo espelho, ele vem aqui para esse perfil. Incide num filme para fotografia colorida, revelando os três pontos. Aí ele me dá um espectro aqui, ó. Só que, ó, presta atenção, que esse espectro está ao contrário. Por que ele está ao contrário? Porque não é um espectro de frequência. É um espectro, ó, que fala em nanômetros ou nanômetros. Então, esse daqui é um espectro que fala em comprimento de onda. Ele não está falando em frequência, ele está falando em comprimento de onda. O violeta tem menor frequência, tem menor comprimento de onda, desculpa, e o vermelho tem maior comprimento de onda. Aí ele fala, observando os pontos luminosos revelados no filme, de baixo para cima, constatam-se as seguintes cores. Aí ele quer saber que cor que tem. Um aluno desavisado ia olhar para esse negócio e falar, olha, o índice de refração é proporcional à frequência. Então, quanto maior a frequência, mais ele vai ser desviado. Então, essa cor aqui é a que tem maior frequência, que está sendo mais desviada. Essa cor aqui de cima é a que tem menor frequência, que está sendo menos desviada. Aí o cara olha para esse negócio em cima e ele cai na pegadinha. Porque ele fala, o vermelho é o que tem maior frequência, então o vermelho é o que mais vai desviar. Só que aí ele erra a questão. Por quê? Porque aqui eu não estou falando de frequência, aqui eu estou falando de comprimento de onda. E vocês lembram no comecinho da aula que eu falei que frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais? Ou seja, quanto maior o comprimento de onda, menor vai ser a frequência? Então, nesse caso, o vermelho aqui, que tem maior comprimento de onda, é o que tem menor frequência. Então, na verdade, esse de cima aqui que desvia é o vermelho. E esse de baixo aqui é o violeta, que é o que mais desvia. E aqui no meio, que é o azul ou violeta? Azul, desculpa. Então, vai ser azul, verde e vermelho que desviam. Aí ele pergunta aqui, nesse esquema, observando os pontos luminosos de baixo para cima. Então, qual que está embaixo e qual que está em cima? Bom, quem mais desvia é o azul. Então, o azul é esse daqui que mais desvia, ó, ele vem aqui e ele é refletido aonde? Ele é refletido aqui em cima. Então, aqui em cima eu vou ter azul, aqui em cima eu vou ter verde e aqui eu vou ter vermelho. Logo, de ordem de baixo para cima, eu tenho vermelho, verde e azul. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A de acéfalo. Vermelho, verde e azul. Lembrem disso, essa questão tinha uma pegadinha. Ele dava a resposta para você. Ele falava, ó, o que mais refrata é o que tem maior frequência. Só que ele dava uma tabela não de frequência, de comprimento de onda. E aí você tinha que lembrar que comprimento de onda é inversamente
proporcional à frequência. Beleza? Próxima questão, vamos lá. 103. Os olhos humanos normalmente têm 3 tipos de cones responsáveis pela percepção da cor. Um para vermelho, um para azul e outro para verde. As diversas cores que enxergamos são resultado da percepção das cores básicas, como indica a figura. Ó, então eu tenho uma figura aqui que diz que no meio, a soma de todas as cores, eu tenho branco e eu tenho 3 cores básicas, vermelho, verde e azul. E aqui no meio do caminho eu tenho as cores intermediárias ou cores secundárias. A protanotopia é um tipo de daltonismo em que há diminuição ou ausência de receptores da cor vermelha. Considere um teste com 2 voluntários, uma pessoa com visão normal e outra com um caso severo de protanopia, ou seja, não enxerga bem o vermelho. Nesse teste, eles devem escrever a cor dos cartões que lhes são mostrados. São utilizadas as cores indicadas na figura. Para qual cartão os 2 voluntários identificarão a mesma cor? Então, olha só, eu tenho as cores aqui, uma pessoa que enxerga tudo e uma pessoa que não enxerga o vermelho. Então, a pessoa não vai enxergar o vermelho, não vai enxergar o amarelo, não vai enxergar o branco e não vai enxergar o magenta, que são todas as cores relacionadas ao vermelho. Ele vai ver outra cor. Aqui, por exemplo, ele só vai ver o verde, aqui, por exemplo, no magenta, ele só vai ver o azul, e aqui ele vai ver a mistura de azul e verde, que é o ciano. Tá? Daí ele pergunta, uma pessoa normal e uma pessoa que não enxerga um vermelho, vão marcar qual cor que é igual? Bom, eles vão marcar só essas 3, o verde, o ciano e o azul, que serão iguais porque eu não tenho vermelho envolvido. Então, verde, ciano e azul. Nas minhas alternativas, qual que eu tenho? Tenho apenas o azul, não tenho o ciano nem o verde. Então, minha alternativa correta é a letra E de helicóptero, certo? E de helicóptero? Não é, professor. E de escola. Questão 129. A maioria das pessoas fica com a visão embaçada ao abrir olhos embaixo d'água. Mas há uma exceção, o povo Moken, que habita a costa da Tailândia. Essa característica se deve principalmente à adaptabilidade do olho e à plasticidade do cérebro, o que significa que você também, com algum treinamento, poderia enxergar relativamente bem debaixo d'água. Estudos mostram que as pupilas dos olhos de indivíduos Moken sofrem redução significativa debaixo d'água, o que faz com que os raios luminosos incidam quase paralelamente ao eixo óptico da pupila. A acuidade visual associada à redução das pupilas é fisicamente explicada pelo quê? Então, ó, tem o povo Moken lá, e o povo Moken enxerga bem embaixo d'água. Ele fala que o povo Moken enxerga bem embaixo d'água, por quê? Porque a hora que eles descem, eu tenho uma contração da pupila. Pupila é essa parte do olho responsável por controlar a entrada de luz no olho. Quando você está num ambiente escuro, o que acontece? A sua pupila dilata, ela aumenta de tamanho. Por quê? Para entrar mais luz e você enxergar mais. Tá? Não são as minhas pálpebras, tá? É a parte interna aqui do meu olho. A pupila, se eu não me engano, é chamada de menina do olho. É a parte colorida do olho. Ela dilata ou ela contrai. Quando eu estou num ambiente com pouca luz, ela contrai. Ou seja, ela diminui. Com muita luz, desculpa, ela contrai. Porque a hora que ela contrai, entra menos luz e eu não vou ser cegado, digamos assim, pelo excesso de luz. A questão fala que esse povo Moken, quando entra na água, a pupila contrai. E pela pupila contrair, o que acontece? Eles conseguem enxergar melhor embaixo d'água. Aí ele pergunta, por que isso acontece? Por causa da intensidade luminosa incidente na pupila, na retina? Eu acho que não parece ser o caso. Difração dos feixes luminosos que atravessam a pupila? Também não, porque ainda a gente não tem o fenômeno da difração. Quando a luz atravessa a pupila, o que acontece? Está atravessando uma lente. Quando ela atravessa uma lente, ela não vai sofrer difração, ela vai sofrer o quê? Refração. Nós vimos agora, quando passa de um meio para outro, sofre refração. Intensidade de feixes luminosos em uma direção por polarização. Eu não tenho polarização quando eu falo na pupila. Polarização é um fenômeno que ocorre quando eu limito os ângulos, os sentidos de vibração, digamos assim, da minha onda. Então, se eu recebo uma onda que vibra na horizontal e vibra na vertical, a hora que eu polarizo, eu deixo ela vibrando só na vertical. Ela não vibra mais, por exemplo, na horizontal ou nas diagonais. Essa é a polarização. A polarização também, nesse caso, não tem nada a ver com o povo Moken enxergar bem. Do desvio dos feixes luminosos refratados no interior do olho. Esse é o nosso gabarito. O que acontece? A luz, quando incide no olho, ó, a luz vem e incide no olho,
tem uma pupila aqui, o que acontece? Ela refrata, e quando ela refrata, ela é jogada na retina. Então, ó, vamos imaginar uma lente maior. A luz vem, ela refrata, e quando ela refrata, ela bate na retina. O povo Mocken, o que acontece? Quando eu tenho uma contração da pupila, eu diminuo o tamanho da minha pupila, o que vai acontecer? Essa refração vai diminuir. Então, o raio vai incidir, a hora que ele sofrer a refração, ele vai refratar só um pouquinho. Como ele vai refratar só um pouquinho, ele vai ficar quase paralelo. Daí ele vai atingir a retina quase paralelo. Por isso que eles enxergam tão bem embaixo d'água. Então, a alternativa correta é a alternativa D, desvio dos feixes luminosos refratados no interior do olho. Muito bem, pessoal, seguindo aqui, última questão de hoje. Quando se considera a extrema velocidade com que a luz se espalha por todos os lados, e que, quando vem de diferentes lugares, mesmo totalmente opostos, os raios luminosos se atravessam uns aos outros, sem se atrapalharem, compreende-se que, quando vemos um objeto luminoso, isso não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria que venha do objeto até nós. Ó, presta atenção aqui, matéria que venha do objeto até nós. Como uma flecha ou uma bala que atravessa o ar. Pois, certamente, isso repugna bastante a essas duas propriedades da luz, principalmente a última. Um livro aí, uma citação do Christian Huygens, pelo tradutor aí, o R.A. Martins, Caderno de História da Filosofia da Ciência. O texto contesta, ou seja, o texto briga, ele ataca qual concepção acerca do comportamento da luz. A chave, pessoal, está aqui, ó, na hora que ele fala de transporte de matéria. Porque esse texto, ó, ele briga aqui, ele ataca o que nós chamamos de modelo corpuscular defendido por Newton, que descreve a luz como um feixe de partículas. De maneira resumida, o que acontece? A luz tem duas naturezas. Tem gente que fala que a luz é uma onda. Nós aqui estudamos a maioria dos fenômenos com a luz como sendo uma onda. Ou seja, a luz é uma onda que vai sofrer reflexão, refração, difração, interferência e vai seguir aqueles princípios da ótica geométrica. Independência dos raios luminosos, que nem ele fala aí, ó, um raio pode ser atravessado pelo outro e seguir o seu caminho normalmente. Propagação retilínea, a luz só se desloca em linha reta, e a reversibilidade dos raios de luz. Essa é uma visão. Existe outra visão, que é chamada de visão corpuscular da luz, ou a luz como matéria, que a gente enxerga não a luz como uma onda, mas como a luz feita de matéria, como a luz feita de massa, de matérias de hoje já conhecidas partículas chamadas como fótons. Tá? Fótons são as partículas que formam com a luz. Isso explicaria alguns efeitos quânticos e relativísticos, como os efeitos da radiação do corpo negro, o efeito Compton e o efeito fotoelétrico. Então, por muito tempo ficou essa briga, digamos assim, entre os cientistas. É onda? Não, não é. É partícula? Não, é onda. Não, é partícula. É onda, é partícula. Até que veio a mecânica quântica. Mecânica quântica, vocês sabem que é um negócio complicado. Mecânica quântica é um negócio muito abstrato, parece que o pessoal usou drogas ali. O gato que está vivo, o gato que não está vivo, coisa que está nos dois lugares. E se você sabe a velocidade, você não sabe a posição, que é o princípio da incerteza. Umas loucuras ali. E uma das loucuras que a mecânica quântica trouxe é o seguinte: vocês vão ficar brigando por causa da luz ser onda ou ser partícula? Vamos fazer o seguinte, a luz é os dois. Pronto. Resolveu o problema. Aí você fala, nossa, que solução boa, né? Pena que é uma solução bosta. Não, não é uma solução bosta. Do ponto de vista da mecânica quântica, funciona muito bem. E esse pressuposto, esse postulado é chamado de dualidade onda-partícula. Diz que a luz, ora, vai se comportar como onda, depende de como você olha para a luz. Se você olha numa interferência, numa reflexão, numa refração, ela vai ser onda. Agora, se você olha no efeito fotoelétrico ou na radiação do corpo negro, ela passa a ser partícula. Porque daí ela passa a ter massa, passa a ter energia, passa a ter o valor de energia quantizado, que são algumas questões aí da mecânica quântica da física moderna. Então, hoje é aceita essa dualidade onda-partícula, mas no passado existe uma briga. E a briga principal aí relatada na ciência, embora não chega a ser efetivamente uma briga por conceitos históricos, mas era uma controvérsia, é do Christian Huygens, que dizia que a luz é uma onda, e do Newton, que dizia que a luz era partícula. E aqui, ó, tem o texto do Huygens criticando essa coisa do Newton. Ele fala, ó, ele não poderia correr transporte de uma matéria que venha pelo objeto até nós, como uma flecha ou uma bala no ar. Então ele está criticando o modelo da luz como partícula. Ele fala, como que a luz pode ser uma partícula se a hora que um raio encontra o outro, eles seguem como se nada tivesse acontecido? Então essa é a crítica do Huygens.
E essa crítica está direcionada a quê? Opa! Está direcionada ao modelo corpuscular da luz defendido por Newton, que descreve a luz como um feixe de partículas. Então a alternativa correta é a alternativa C. Certo, pessoal? Bom, com isso a gente encerra a nossa aula. Muito, mas muito boa sorte para vocês. Vocês viram que as questões hoje que nós resolvemos são questões que exigem mais interpretação. Então leiam com calma, tentem juntar conceitos, não só da física, mas de outras áreas da ciência, né? O Enem gosta muito dessa interdisciplinaridade, tá? Então prestem atenção e muito, mas muito boa prova para vocês. Estou torcendo por vocês e domingo a gente se vê de novo aqui na correção. Uma boa prova e até mais.